Olá, gente linda, gente querida, começando mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. E o assunto de hoje, o cristão e a política. Assunto que pode ser polêmico, mas pode ser libertador. E na mesa de hoje, dois amigos políticos, então fica mais fácil bater papo. Sejam bem-vindos, Júnior Santos Rosa, Giovanni Matos, dá um oi pra turma aí. Daniel, muito obrigado por estar aqui, feliz pela nossa parceria. Giovanni Matos, alegria, uma honra, né? Obrigado. Tantas pessoas respeitáveis que já passaram aqui nessa mesa, nessa conversa, nesse podcast, que é uma bênção. E hoje estar com vocês, com nossos irmãos, é uma alegria, uma felicidade. Obrigado, querido, seja bem-vindo. Giovanni? Isso aí, pastor Daniel, todo o pessoal que está nos assistindo, uma honra estar com vocês aqui. Eu que tive a honra de conhecê-lo há uns 3 ou 4 anos, né, no início da nossa caminhada política. E sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E estar ao lado também do meu amigo Júnior Santos Rosa, fazer igual ele também, né? Meu amigo Júnior Santos Rosa. Temos uma história longa também, nossas famílias unidas aí servindo a Deus há muitos anos. Então, muito bom estar com vocês aqui. Maravilha, então vamos começar falando sobre isso. Você e Cristo, quando começou essa história de amor? Faz literalmente antes de nascer, né? Meu pai já veio de berço evangélico, da Assembleia de Deus, nasceu em Guaraci, aqui no interior do Paraná. Minha mãe não era de berço evangélico, veio se converter nos anos 80 na Igreja Presbiteriana Renovada. E depois ela se casou com meu pai, né? Ficou na Assembleia de Deus. Então eu nasci já nesse meio, né? No meio da liderança de jovens que meu pai trabalhava, Ministério de Música. Então eu já cresci na igreja e hoje sigo, né, na igreja, graças a Deus. Não estive nem um dia fora dos caminhos do Senhor. Amém. E sirvo ali no Ministério de Música, sou o diácono da Assembleia de Deus atualmente. Esse é o ministério que nós temos Você toca, desempenhado canta, o ali. que você faz lá? Rapaz, eu já tentei tocar, já fui da orquestra, inclusive. Toquei clarinete, toquei violino, já fiz aula de teclado, mas o principal sempre foi no canto. Canto Legal. coral, grupo, e também temos um quarteto masculino já há 17 anos. Esse eu tive o privilégio de fundar com mais 3 amigos. Estamos juntos há 17 anos servindo a Deus. Que legal, Giovanni. Pelo jeito você é o irmão do canto que canta, né? Porque tem uns irmãos que ficam no canto e não faz nada na vida inteira, né? Só atrapalha. Juninho, como é que é a tua história com o Senhor? Primeiro, aproveitando, o Giovanni canta bem, ele canta bem. Tem um Um vozeirão. barítono. Nossa, é violento, né? Bonito, coisa de Assembleia, né? Assembleia tem um Uma padrão veia musical muito Nós diferenciada. conversamos isso um dia que Não, o vamos. pastor lá, né? Vai rolar aqui, não vai ter jeito. Muito bom. Então, eu nasci já filho de pastor, né? Meu pai chegou em Londrina em dezembro de 1983 e eu nasci em junho de 1984, né? Quando meu pai havia 6 meses que ele havia iniciado a Igreja Missões Mundiais do Brasil, aqui em Londrina, e começou numa casa popular, lá na Zona Norte, região carente na época da cidade. Hoje cresceu, se expandiu, está enorme, né? É uma área populacional de Londrina muito grande. E de lá a igreja se expandiu para outras regiões da cidade, né? Nós temos algumas congregações e temos no Paraná. Então, eu nasci sendo filho de pastor, cresci como filho de pastor, né? Igual quando eu falo que sou filho do Danielzinho, né? A gente tem cheiro de pastor, cheiro de igreja. Graças a Deus, como disse o Giovanni, né? Sempre permaneci nos caminhos do Senhor. Dormiu muito embaixo de banco? Embaixo de banco de igreja? Eu não sei se eu deixava os outros dormir, né? Porque eu sempre fui o arteiro, né? da turma. Mas uma alegria. Meu pai me ensinou muito, né? Os princípios. A gente foi bem criado nessa questão. Eu e minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? As 2 cantoras, né? E eu sou o mais ou menos da família. Mais ou menos. Né? Mas também segui um ministério, né? Fui líder de louvor, líder de jovens da igreja, depois o ministério itinerante, né? Hoje eu sou pastor auxiliar na igreja nossa local, auxiliando o nosso pai lá. Eu e minha esposa, que também agora recentemente, né? Me casei. Demorou, mas casou. Eu estava lá e testemunhei esse dia. Deus foi A misericordioso. oposição está presente aqui Não. O Vitor foi testemunha também. Só parece que eu me casei, né, Dani? Com quase 40. Foi isso. Só esse... Viu? Tem chance para você ainda, meu irmão. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, tenho vivido muita coisa boa por servir a Jesus. Né? Então,
Acho que isso é a nossa razão de estarmos aqui. Sem dúvida. Nesse podcast, mas também hoje é a nossa razão de viver. Nós vivemos por uma causa maior que é glorificar o nome do Senhor. Amém. Fantástico. Eu me sinto muito à vontade de convidar vocês, seja qual for o rumo que a conversa vai tomar, certamente nem todos ficarão felizes com o posicionamento, a postura, a ideologia que se segue, mas o fato é que nós temos buscado a unidade da Igreja de Jesus Cristo em Londrina. Isso é uma realidade. Não só nós aqui, mas tem celebridades aqui no estúdio que sabem que nós estamos buscando a unidade da Igreja de Jesus Cristo em Londrina. Recentemente nós fizemos a Semana do Avivamento, você esteve presente, nós todos, e a juventude londrina, milhares de pessoas ali no pátio da igreja presbiteriana, culto na assembleia, ou seja, nós estamos vivenciando isso, então eu fico muito à vontade da gente falar sobre política, independentemente do viés, né? Mas hoje você é vereador e recentemente eleito para um segundo mandato. Como que começou a tua trajetória na política? Também, apesar de não ter um parente político, meu pai nunca foi envolvido na política diretamente, apesar de ser uma liderança da igreja e também do comércio. A família do meu pai veio para Londrina para trabalhar no comércio da cidade. Trabalhava numa antiga empresa chamada Móveis Cacique, ficava ali na rua Benjamin. E meu pai ficou lá por mais de 10 anos, meu avô era caminhoneiro dessa empresa. O primeiro lugar que meu pai dormiu foi em cima das caixas de móveis, ficava no porão dessa empresa. E ali começou o envolvimento dele com o comércio de Londrina. Hoje ele está há 35 anos já como diretor do Grupo Móveis Brasília, ou melhor, 35 anos no Grupo Móveis Brasília, diretor de uns anos para cá. Foi crescendo na empresa. E eu trabalhei nessa empresa por mais de 10 anos. Minha esposa trabalhou lá por 12 anos. Sou casado há 10 anos, né? Vou fazer 10 anos com a Jéssica no próximo ano. Então esse trabalho nosso no comércio deu muita notoriedade. E muitas pessoas falavam pro meu pai, seja candidato, mas meu pai nunca quis. Nunca passou pela cabeça dele ser político. Mas se ele foi incentivado a entrar, é porque ele tem uma performance popular, justamente. Relacional. Lideranças do comércio, liderança da igreja, foi líder de jovens da igreja, coordenou o campo da Assembleia de Deus, hoje com legal. 56 igrejas, na época umas 40 igrejas que ele coordenava. Então ele cresceu muito, ganhou muita notoriedade nesse meio. E eu sempre ao lado dele também acaba ficando conhecido, apesar de não ter essa situação do que o filho do pastor é o pastorzinho, mas a gente busca, né, se espelhar naquilo que o pai faz. Claro, ainda mais se eu tenho um bom exemplo. Exato, se é um exemplo inspirador, tem que seguir mesmo. Não necessariamente que eu tenho aqui, o filho do pastor tem que ser um pastor, mas o pastor é um exemplo a ser seguido, né? Então eu sempre me espelhei nisso. E quando eu tinha 7, 8 anos, eu gostava de chegar da escola ali à tarde e ficava vendo TV Senado, cara. Então olha que coisa louca assim, né? Tinha 2 canais. Já não tive essa pira na minha vida. 2 canais. Gostei, mas também... Sabe canal de leilão de boi? Eu ficava assistindo esse canal de leilão de boi e TV Senado. Olha só. Acho que 2 coisas, vontade de ser fazendeiro e ser político. Né? Fazendeiro não deu, virei político. Mas isso, eu falava, um dia eu quero ser político. Não sabia que profissão exatamente iria seguir, mas que em algum momento eu queria servir na política. Eu conheci a Jéssica, olha só, parece que é uma história que está fora aqui do contexto que estou falando, mas é tudo isso para chegar até o início da trajetória política. Conheci a Jéssica em 2010, em Faxinal do Céu, de um retiro que a igreja lá de Guarapuava promovia em Faxinal, com as Assembleias de Deus do Paraná. E naquela ocasião estava até a banda Filhos do Homem, estava tocando nesse acampamento, foi muito legal. E ali eu a conheci, começamos a conversar. Ela tinha alguns parentes aqui em Londrina já, os tios dela eram de Londrina e pediram referência, né? Ó, o Giovanni é um rapaz bom? Não, filho de pastor, menino bom, pode confiar e tudo. Então, né, vamos consultar o que aconteceu nisso daí, né? Pode Essa é a versão. Essa é a versão, né? Na forma popular de dizer, foram puxar a capivara, né? Tava tudo certo. E Jéssica é minha primeira namorada, cara. Olha aí. É a primeira namorada, irmão. Que exemplo, hein? Respeita a minha história. Né? E eu falei para ela, olha, já que a gente tem intenção de casar, nós ficamos 2 anos, né, namorando à distância, depois de 2012 ela mudou para cá, meu sogro trabalhava no Itaú, foi demitido tudo, e falou, ó, já que a gente quer novas oportunidades, vamos mudar para Londrina, você estava planejando casamento, vamos mudar para Londrina. Vieram para cá e eu falei para ela, olha, preciso expor uma coisa para você, eu tenho vontade de ser político. A resposta que ela me deu, eu guardei no meu coração. Amor, se depender de mim, você não vai ser político nunca. Aí meu pai sempre ensinou, meu pai hoje pastor de famílias da igreja, falou, filho, se tua esposa não estiver com você no projeto, não vai. Tem muito político, a mulher não sai para rua para pedir voto não. Eu e o Júnior, nós somos privilegiados de ter as esposas ao nosso lado apoiando, mas todo político é assim. E eu falei, linda, se você não me abençoa, eu não vou, mas posso orar? Ela, se Deus colocar no meu coração, aí tudo bem, é a tua resposta.
Em 2019, nós já estávamos ali com 4 anos de casados. Ela falou, amor, acho que está na hora, você podia ser candidato. Olha só. Então tá, tinha a bênção da esposa, tive a bênção dos meus pais, da família, comecei a falar com os amigos e fui pedir a bênção do meu pastor. Né? Então o pastor nos deu a bênção. Eu saí da empresa na qual estava por mais de 10 anos e falei, Linda, nesses próximos 6 meses, estava na pandemia já, lembra? Estava em lockdown, era difícil fazer campanha, a campanha foi muito por telefone, depois retomaram os cultos, o comércio foi retomando aos poucos, estava a cidade inteira fechada, então estava difícil fazer campanha. Tanto que naquele ano a eleição foi adiada, jogaram um mês para frente. É Júnior verdade. foi candidato a prefeito, lembra bem, foi difícil fazer campanha, né, Júnior? Essa eleição foi bem difícil. E ali nós começamos a trabalhar em família. Família, cada um para um canto. A Jéssica pediu férias, meu pai pediu férias também. E a grande cabo eleitoral da nossa campanha, né? Minha sogra. Olha só. A sogra na campanha, eu tinha até um panfletinho com ela e repetiu nessa campanha. Ela ficava ali no calçadão. O pessoal deve ter conhecido ela. O panfletinho era assim, ó, minha foto e ela. Se até a sogra confia, você também pode confiar. Ó, deixa eu testemunhar, ela é da nossa igreja. Ela ficou lá em frente à nossa igreja os últimos domingos, lá panfletando em todo mundo. E ela não apenas panfletava, como falava. Olha, se puder. Inclusive, sua esposa recebeu, né? Viu? Ela chegou uma foto para nós, fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo carinho que tiveram com a minha sogra aí. Fantástico. Como nós tínhamos poucos dias e muitas igrejas para passar, cada um foi para uma igreja. E obrigado pelo carinho. Legal. E deu certo, né? Nós conseguimos a eleição já no primeiro mandato. E agora... Rapaz, tô ligando aqui, deixa eu ver. Daqui a pouco a gente responde. Isso. Aí conseguimos essa primeira eleição, 2.504 votos. E graças a Deus, esses primeiros 4 anos, né? Chegamos ali preparados, com formação. Me formei em contabilidade nesse período, fui fazer um MBA em gestão pública, mas cada dia na Câmara é um aprendizado. Entendeu? Não adianta achar que sabe tudo, mas cada dia é um aprendizado e graças a Deus, né, esse ano colocamos o nome novamente, né, à disposição Muito bom. da cidade e mais que duplicamos a votação, de 2.504 para 5.596 votos. Parabéns pela eleição e pela expressiva votação, né? Glória a Deus, estamos Sexto muito honrados. vereador mais eleito, é isso? É mais votado, mais né? votado de Londrina. Mais votado de Londrina, parabéns. E você, Juninho, meu amigo? Eu já conheci você político, mas na verdade o que me encantou foi a tua simpatia, a tua simplicidade, teu sorriso fácil. Você é o RH, né? Sempre foi. Então, como que começou a tua trajetória? Quantos mandatos? Quantas eleições você já pleiteou? Ô Dani, mas primeiramente assim, né? Apesar da nossa intimidade ter começado, né, depois do meu mandato e tudo assim, mas você faz parte, né, da minha adolescência. É verdade, né? Quírios, é verdade, bem lembrado. Pô, festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Você tocando baixo. A nossa amizade é mais recente. Você quer que eu faça o resto do solo aqui? Mais de ti. Senhor, eu quero A gente falou aqui de música, mas você foi um referencial também para uma geração. E foi muito legal, porque você, acho que foi dos primeiros de músico que foram o pastorado, né? É verdade. Então veio para impactar toda uma geração, né? Você falou ali de unidade, então essa festa, a festa do Tabernáculos, né? Da primeira igreja, depois o Quírios, era o nosso grande ponto de unidade da cidade, né? Demais de Campos, Coinonia, Oficina G3, Meu né? Deus. Banda Refúgio. E sempre de graça, Davi né? Silva, 1 quilo né? de alimento não perecível. Quírios Mil sempre foi. Isso é uma marca da igreja de verdade. vocês, né? Ser muito abençoadora, né? É. Isso também dava oportunidade para quem era de igreja de periferia, como eu, né? Nossa igreja muito pequena, né? Na época, um porão pequeno. E quando falava o Quírios, era a época que a gente ia ver os grandes nomes da música, né? Ademar de Campos, Asaf, que a gente cantava na igreja, né? Nossa, eu me lembro do Coinonia, foi... né? Tal, né? Então, falando de unidade, já tem muito sobre a minha vida já sendo derramado da igreja daquele tempo, de ver vocês, né? Essa visão de unidade que a primeira igreja já tinha, né? É marca, né? Da igreja de vocês, já vem... dos reverendos, né? Eu posso dizer que eu tenho mais contato, que é o pastor Messias, mas também agora com o pastor Rodolfo, que muito nos abençoa. Mas, voltando para a minha vida, tem tudo a ver. Eu fiz questão de citar isso, né? Por quê? Na minha adolescência, nessa época dos Quírios, festas tabernáculos, eu estava começando a ser músico na igreja. Eu era baterista. Depois passou um tempo, eu tive que ir para a administração de louvor e tal.
E nessa transição, para você começar a ser ministro de louvor, também eu estava com jovens da igreja. Minha igreja sempre foi uma igreja onde sempre teve muita gente talentosa. E por ter muita gente talentosa, não tinha muito espaço para mim, né? Todo mundo era muito bom. Dos cantores eu era os mais fracos, dos músicos eu tinha mais dificuldade. Sempre servia na igreja, porque a igreja sempre tem necessidade, né? Os meninos não eram mais bonitos. Não, aí já há controvérsias, né? Mas aí o que acontece? Eu tinha muita vontade, chegou uma época que eu comecei a ter muita vontade de falar, de pregar essas coisas. E na igreja tudo tem seu tempo, né? E aí eu me lembro que surgiu no meu coração, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus falando, poxa, você tem tantos lugares para falar além da igreja, né? Então vai para a rua, começa a falar na escola, né, tal. E eu decidi ser alguém na escola que falasse de Jesus, né? Do meu jeito, né? Da minha forma, que isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu tive uma experiência com Deus na minha adolescência muito, muito forte. Eu acho que ali me deu a minha verdadeira conversão. Legal. Eu já era batizado, já tinha passado por todos os ritos, sabia de tudo de igreja, mas eu tive uma experiência. Mas nessa fase, eu comecei a me envolver mais com as coisas da minha escola, né? E escola, nessa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ali, naquele tempo, tinha a semana cultural, tinha o grêmio da escola, né? Escola pública, Colégio Bedúlia, né? Na verdade, também já tinha no Lauro Gomes. E eu sempre era escolhido pelos professores para ficar o júnior na frente, né? Querendo ou não, a igreja nos ajuda a isso, né? Eu sempre tive facilidade em apresentar trabalho, fazer prova oral, assim, porque a igreja sempre nos expõe, Você né? era daqueles, faz aí que eu apresento? Coisa desse tipo. Eu fiz muito isso daí. E outra coisa, então a gente, tá bom, fica quieto, já deu, valeu. É mais ou menos isso. Então, eu, numa dessas semanas culturais, aconteceu que sempre tinha os professores que eram os instrutores, né? Que as turmas escolhiam e se tornavam os instrutores. E um ano, nesse colégio nosso, não teve professores, não sobrou professor para nós, assim, né? E que sobrou eram alguns que tinham aula vaga e colocaram lá e tal. E eu me lembro que a turma tinha 4 turmas, né? Eles me escolheram para ser o líder. Então, me chamava de negão, não sei por quê, viu? Na minha escola, esse é um dado interessante, como as coisas mudaram. Todos os meus professores, toda a escola sempre me chamou de negão, né? Então hoje, né, hoje o pessoal tem medo, né? Falar o cara negão de processar. Correto, né? Isso, né? Você sabe que eu tava hoje ouvindo uma matéria que até acabaram os filmes de comédia, cara. Não sei se o cinema vai voltar a produzir filme de comédia, porque fazer comédia tá difícil hoje, né? Porque o engraçado é tirar onda das coisas, né? O gordo e o magro, como é que faz hoje? Se for falar de qual apelido que você teve, eu tive 300 milhões de apelidos, né? Okay. Então, não tomou de suco nenhum, né? Sobreviveu, né, Juninho? E ali, só para resumir a história, houve uma semana cultural que eu fui o líder. E assim, no lugar onde deveria ter professores, eu acabei sendo um líder tal da turma. E tinha 10 equipes lá na escola, né? E depois de toda aquela atividade que se faz e de envolver a liderança sobre tal, eu ganhei a semana cultural na escola. Foi um fato muito marcante para mim, para toda a comunidade. Eu moro lá no Sim Conjunto, então grande parte do pessoal estudava lá. E a partir dali, eu entendi que tinha uma questão de liderança ligada fora da igreja, né? Ser luz dentro da igreja é fácil, né? Mas ser luz fora da igreja, eu vi que tinha esse campo, né? E depois disso eu terminei o colégio e comecei a me envolver com as coisas comunitárias, né? No meu bairro. Mas sempre assim, você me envolver aqui, mas depois eu vou para o pastorado, né? Vou seguir os passos aqui do meu pai, continuar na nossa denominação. E durante esse período surgiu o interesse pela política. Assim, eu vou entrar na política. Eu estava com 21, 22 anos de idade. Não me lembro o ano agora. Mas aí, quando eu falei meu pai, ele tomou um susto, falou 3 horas na minha cabeça, meu filho, o que é isso? Ser político? Porque a gente sempre discutiu política dentro de casa. E você não teve nenhum referencial político dentro de casa ou algum estímulo? Então, meu pai sempre falou muito de política e por causa da nossa igreja, meu pai também era uma liderança, é uma liderança
principalmente na periferia, nos anos 90 ali, ele tinha uma força muito grande. Minha casa sempre frequentou de todos os partidos políticos, né? PT, PSDB, todos os partidos que existiam, e até hoje continua isso. Então, por ver essa discussão dentro da minha casa, as visitas dessas personagens, meu pai também foi presidente de uma associação evangélica pentecostal do Brasil. Olha então, tinha só. 100 pastores. Então, tá. essa discussão da cidade, da comunidade, da vida cristã, sempre esteve muito, né? Só que meu pai sempre incentivava os outros, né? Olha, aquele pastor ali tem um chamado, aquele outro ali. E de repente ele vê o filho dele, menino, falando sobre isso. Foi um susto, mas no final, como todo pai, né? Fala, mas se esse é o teu desejo, o pai te apoia. Mas depois desse processo que eu tive na escola, eu me descobri quanto líder. Uhum. E não aquele líder dentro da igreja, colocado, votado. Não, quanto alguém de influência que pode levar a pessoas, né? E dali teve trabalho com outras ONGs, trabalhos de desenvolvimento do bairro, econômico, social, contra as drogas. E aí também começou aonde, um pouco antes, ali com 19 anos, foi onde eu me envolvi com a questão de unidade de igrejas da região norte. Aí tem muita história para contar. E você foi eleito pela primeira vez vereador, e foram quantos mandatos de vereador? Então, minha primeira eleição foi em 2008. Eu fiquei de suplente. Eu fui o 7º, né? Foi 3 eleitos. Então, tinha mais 3 na minha frente. Eu era o 4º suplente. Mas de uma maneira que não acontece quase nunca, né? Nós tivemos um problema sério aqui, onde um prefeito foi cassado, aí o vice foi cassado, o Gerson Araújo, que é pastor... Presidente da Câmara, assumiu. Entrou o presidente. E os outros que estavam na minha frente foram para o governo do estado, outro foi para uma empresa, uma autarquia, e eu acabei entrando às vésperas da eleição de 2012. Né? Olha só. Faltando um mês ali. Então, de suplência de 1.487 votos na eleição, na outra eu fiz 3.960 e alguma coisa. Olha que legal. Né? Fui o 4º mais votado à época, né? Eu entrei, aí depois, em 2012 entrei, em 2016 fui reeleito. 2020 eu disputei a prefeitura. Londrina, e esse ano estamos aí. E aí você acabou não conseguindo se eleger, mas você continuou na política, exercendo algumas funções no governo do estado. Sim. E agora se lançando aí vice-prefeito nessa jornada. Provavelmente quando o nosso podcast entrar no ar, já teremos o martelo batido, né? Vamos agradecer profeticamente, né? Juntando os votos aí do nosso vice-prefeito. Olha só, muito bom. Bom, falando sobre música ainda, né? Porque nós três aqui temos origem musical, e muito bem lembrado, Júnior, né? Realmente a nossa igreja olhava para a cidade com essa vocação de promover eventos. E eu tenho até hoje, gente, eu tenho decorado cantatas de Natal, de Páscoa. Os meus pais faziam parte do coral a vida inteira, minha irmã era quem tocava, musicista, então eu ensaiava em casa, ia pro coral, dormia embaixo dos bancos. Tenho algumas cantatas decoradas. E recentemente eu estava ministrando justamente na Assembleia de Deus um treinamento sobre novas gerações, um curso de liderança. Já há alguns anos o pessoal tem tido a misericórdia de me chamar para participar de um curso de treinamento de liderança lá na Assembleia. E rapaz, no intervalo, Giovanni do céu, falei pro Júnior essa história. Um coral de anjos, cara. Eu falei, de onde tá vindo isso? Não é possível. Eu me desconcentrei. Aí teve um intervalo, eu fui lá no templo. Quando eu cheguei, tava tendo um ensaio com quase 400 mulheres. Um ensaio coral de mulheres. Na nossa sede? Lá na sede. Cara, mas uma música muito pegada, não vou nem lembrar agora, mas um instrumental muito fantástico, muito complexo, e a mulherada cantando aquela coisa linda, Giovanni, foi simplesmente fantástico. Congresso do nosso ciclo de oração, era ensaio delas. Isso, era um ensaio das mulheres, fiquei pensando, imagina no dia do culto, as mulheres cantando junto com o coral, deve ser céu na terra purinho, né? E eu tô dizendo isso porque eu admiro as nuances das denominações, tenho tido um trânsito fantástico com pastores da Nova Aliança, da Presbiteriana, da Batista, da Comunidade da Graça, o Bruno, meu amigo, e vocês da Assembleia, né, lá Zona Norte, Pentecostal. Como que a gente pode trazer essa ideia de unidade para a política? Será que é possível a gente vivenciar a unidade com divergências de posicionamento ideológico? Sem dúvida. E a unidade está em Cristo.
Eu digo que todas as igrejas têm suas divergências doutrinárias, naturalmente, né? Naturalmente, de entendimento sobre alguns aspectos eclesiásticos, escatológicos, né? Mas eu acho que, sobretudo, a gente tem que focar no verdadeiro evangelho que é Cristo, e se você está fundamentado em Cristo, todos os nossos valores são iguais. Valores e princípios, né? Os princípios da família, aquilo que nós acreditamos que é correto, que é justo. Então, focar nisso, realmente no verdadeiro evangelho, da transformação que é por meio de Cristo. A partir do momento que as igrejas se unem, como foi no SDA, para pregar uma só mensagem, que é a salvação por meio de Cristo, e que todas as igrejas, isso não tem divergência, todas entendem que só a salvação por meio de Cristo. Aí nós encontramos aí a unidade. Então, temos sim nossos diferentes pensamentos doutrinários, mas eu acho que, sobretudo, o que nós temos que pregar é Cristo. Então, a partir desse momento, a partir do momento que nós estamos fundamentados em Cristo, nós alcançamos a unidade. Fantástico. Você se lembra, Júnior, quando a gente se encontrou lá no estacionamento da Assembleia de Deus, e eu, você, o Morango e o Jodson, para irmos até o Conselho de Pastores. Eu era o mais novo nessa época, né? Vocês saíram, eu virei o mais velho, de repente, né, pô? E nós fomos lá convencer a diretoria do Conselho de Pastores que nós precisaríamos de uma espécie de conselho jovem de pastores, né? Legal. E foi onde começou o que hoje segue-se como SDA, mas foi o começo de uma unidade. CEPEL jovem, né? Quase COPEL jovem. Quase CEPEL jovem. E foi um movimento bacana, porque depois virou um movimento né? A gente criou até uma identidade, e depois com a pandemia arrefeceu, e agora voltou, né? Pesado. O Zenga, da Nova Aliança, perfeito. Portugal. Isso, e foi basicamente isso, né? Você representando a Zona Norte, pesado, você tem uma mobilização boa, o Jodson da Assembleia, o Zenga da Nova Aliança e o Moran, que na época estava na Batista, e nós começamos esse movimento. E você tem essa característica agregadora, a gente até brinca, né, dos estilos pentecostal, nossa igreja é mais conservadora, mas embora seja uma igreja extremamente avivada, né, mas a gente tira a onda, né, do glória a Deus, né, Júnior? Sem crise, né? Canela de fogo. Sim. Primeiro assim, Dani, eu sempre tive a grata alegria de andar com pessoas que sempre buscaram o reino de Deus, né? Então, a primeira igreja, ela é uma igreja que sempre se conecta com quem está no reino, né? Independente das placas, né? Assembleia, você até falou aqui como o pastor Elias, né? Esse Foi ano fantástico. no SDA nos recebeu, né? Exato. Todo mundo e todas as placas da igreja se sentiram muito à vontade dentro da sede da Assembleia de Deus em Londrina. Nós trabalharmos a unidade, o Giovanni, estava ouvindo o Giovanni falar, ele já pegou a parte boa, né, do movimento, né, evangélico agora, entendendo que unidade é necessário para ter seus representantes e tal. Mas quando eu entrei em 2012 ali, 2008, que foi a minha primeira eleição, todo mundo falava assim, você é o filho do pastor Benedito, você não pode entrar. Todo mundo que entra lá se corrompe. Político não é coisa de crente, a igreja não deve se envolver. Ainda tem alguns, você não vota em crente. E o que aconteceu? Eu acredito até hoje, isso é uma crença minha, né? E muita gente não votou em mim na primeira eleição por causa disso. Olha, o Júnior, filho do pastor Benedito, ele é um jovem bom, ele vai entrar e vai se corromper e tal, né? E para a minha segunda eleição, de 2012, tinha esse mesmo princípio ainda, do pessoal. Não vão votar em você porque vai se perder e tal. Mas como eu entrei um mês antes, né? Teve gente que falava assim, eu lembro que escreveu, gente, vamos votar no Júnior, porque se Deus já colocou ele, é sinal que Deus quer que ele continue, né? E teve aquela votação assim. Então, convencer as pessoas que a política também é um ambiente cristão, é uma questão de maturidade que veio com segmento, já é um fenômeno a nível de Brasil, Londrina, por ser uma cidade de porte médio, mas com abrangência nacional também, e ela vem passando esse mesmo fenômeno de crescimento evangélico que aconteceu no Brasil, está acontecendo em Londrina, graças a Deus. E também a conscientização, né? Por mais que a gente está aqui vendo a eleição de São Paulo, como foi polêmica, os evangélicos se dividiram. Não é que os evangélicos se dividiram. Nós também temos as nossas peculiaridades, né? Nossas crenças ali. E aí, dentro disso, você demonstrar a importância de nós andarmos juntos, isso faz que
a gente esqueça um pouco. Peraí, você é presbiteriano, ele é assembleano, eu sou da Igreja de Missões Mundiais, um pouco mais pentecostal, né? Como diz o Jodson, né? Tem o capitalismo selvagem, né? E o pentecostal. E a gente teve que todo mundo abrir um pouco, abaixar as guardas e fazer como o Giovanni disse, Jesus é o centro, né? Nós temos nossos pendulicários ali, mas Jesus é o centro. E dentro disso nós nos encontramos, né? Foi muito legal quando esses líderes que você falou, que o Morango, na época, era Batistão. Batistão. Né? Você Batista primeiro... do Glênio, né? Tem as convenções nacionais, tem as batistas, tem as PIBs, mas tem a Batista do Glênio. É isso. Diferenciado, hein? Isso é diferenciado. Beijo, te amo, viu, pastor? Isso é um exemplo para nós. Fantástico. E ali, quando essas igrejas... E eu me lembro quando a gente estava lá na conversa, porque eu estava vindo de um outro movimento, né, de jovens, que a gente tinha o Awake e tal, mas esse estava envolvendo as principais igrejas históricas da cidade, porque cada igreja tem algo muito sério a zelar, né, que é o seu nome, o seu trabalho. A cidade tem 90 anos e as igrejas a mesma idade. Algumas chegaram primeiro, antes da cidade se formar, né? Então, eu me lembro ali quando nós estávamos conversando e que eu olhei essas divergências. Depois chegou o Zenga, né, com a nova aliança. Eu falei, cara, nós estamos iniciando fazendo a história. E já se passou tantos anos que eu nem sei dizer agora, né? Eu também nem sei. Mas eu me lembro que do CPL Jovem, depois para o Movimento 1, e depois de ter casado agora com o SDA... E o SDA veio depois que vocês começaram a fazer um processo de transição, né? O meu transição eu entreguei agora, depois do SDA. Mas você, o Jodson, o Zenga, de líderes de jovens, transicionaram para uma nova Tem uma segunda, terceira geração aí já, né? Da liderança. E chegou alguns líderes novos, algumas denominações que não estavam, e a galera cheia de gás. Eu confesso, cara, eu estranhei. Os caras são muito bons, Dani. Os meninos. Melhor Pedro, que nós, né? Mano, eles são muito acelerados. A gente tinha muito desse do debater, né? Eles não, eles já chegam, não, vamos fazer, quando, qual é a data e tal. Jesus já é o nosso centro, é essa geração do Giovanni, né? Jesus é o centro, tá dando tudo certo, acelera. Caso né? resolvido, corre. Vamos, vira a página. Vira a página. Bora, próximo assunto. É verdade. Não, e fantástico, porque eu encontrei o Zenga agora recentemente lá em Portugal, ele tá plantando uma igreja Nova Aliança lá. Cara, é como se a gente parou de conversar hoje, daqui 2 anos, 3 anos, lá em Portugal a gente continua a conversa do mesmo jeito que tava. Virou amigo. Jodson, nós vamos pregar junto semana que vem no congresso. Viraram amigos. Nós estamos aqui hoje falando de coisas... O mundo já não é mais o mesmo. Quem o presbiteriano e o assembleano, viu? Então, agora, vamos tentar trazer esse assunto da unidade para a política, porque nós não conseguimos ver unidade na política, né? Não tem jeito. Nós temos hoje um Brasil polarizado. Londrina, eu acho que está até supra-partidário, não sei falar tanto de PL, PSD, MDB, PT até, mas você tem nitidamente os posicionamentos de direita e esquerda, né? E aí, como é que o cristão vivencia essa realidade dentro da política, dentro desse sistema tão rigoroso como é a democracia? Eu digo que as questões partidárias aqui no Brasil, elas não são muito bem definidas, né? Eu digo que em todos os partidos, sem exceção, em todos os partidos, você vai encontrar pessoas mais alinhadas à esquerda, mais alinhadas à direita, então você tem que analisar mais o próprio indivíduo. Naturalmente, nós, cristãos evangélicos, nós tendemos a ter os princípios mais conservadores, somos a grande parte dos evangélicos são mais alinhados à direita, né? E o que eu digo é que falta muito assim, é realmente a unidade devido ao ego. Vou dar um exemplo do nosso caso da direita, que eu creio que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são mais alinhados à direita. Já repararam como os próprios candidatos à direita falam mal do outro? Como eles buscam se destruir? Como buscam um soltar uma fake do outro? É uma situação muito desagradável. Isso já aconteceu muito, inclusive, no meio cristão, ainda acontece. É um pastor brigando com o outro na internet. Já sempre tem. Um posta um posicionamento, outro vem e xinga o outro. É uma coisa muito desagradável e o reino vai perdendo com isso. E a maior dificuldade para o ser humano, em qualquer uma das áreas, seja dentro da igreja, seja na política, seja dentro de uma empresa, é lidar com o próprio ego, seus próprios interesses, de querer aparecer, de querer mostrar que você que está fazendo a diferença. A partir do momento que a gente começa a pedir a Deus uma coisa que eu peço todos os dias, Senhor, quebra o meu ego. É difícil isso, quebra o meu ego, para que o Senhor possa aparecer. E muitas vezes, se a gente tomar cuidado, você vai querer falar, você vai querer prevalecer, vai querer pisar em alguém, pisar nas opiniões de alguém,
para que você possa prevalecer. Na verdade, não é essa a nossa ideia, né? Você tem que realmente ter uma posição ali de se humilhar para que uma ideia que está sobre você, para que a palavra de Deus, para que Cristo prevaleça. Na fala fica muito bonito, na prática é difícil viver. Claro. Vamos ser sinceros, é muito difícil. Todos nós temos que lidar com isso diariamente. Falar, Senhor, isso provém de mim ou provém de ti? O que eu estou falando? Qual que é o interesse? Então, lidar com o ego é a maior dificuldade. Principalmente quando vem o confronto, né, Giovanni? Eu creio que vocês estão expostos. A figura do pastor já é política, né? O pastor é um político, ele tem que lidar com divergências, desagrada com base em algumas decisões. Mas o político, às vezes, ele é muito atacado, até pela exposição. Você se posiciona, você está lá no painel de votação. Sim, não. Determinada pauta mais popular ou mais impopular. E aí, como manter o cristianismo diante desse sistema que vai para o confronto? Deixa o Júnior falar um pouco também depois, mas na minha opinião, eu acho que a gente tem que expor independente daquilo que vão falar de nós. Tá? Muitas vezes desagrada até mesmo o posicionamento de quem está do seu lado, de quem é da mesma igreja, porque dentro ali do movimento que você está, tem pessoas que concordam com você e tem pessoas que seguem a mesma linha, mas tem alguns pontos divergentes. Vale a pena você ser transparente naquilo que você pensa. A dificuldade de vida pública é essa. Tudo aquilo que você pensa está exposta por meio de um voto, por meio de um discurso, por meio de qualquer publicação sua. Por isso que fala vida pública. Né? E essa a imprensa repercute, né? Repercute muito. E repercute geralmente os assuntos polêmicos. Aquilo do dia a dia, quando você fez uma fiscalização que poupou milhões dos cofres públicos, quando você fez alguma intervenção que impediu que a prefeitura tomasse uma decisão errada, isso não aparece. Agora, as decisões polêmicas, essas aparecem. E aí divide amigos, divide muitas vezes até família. Mas vale a pena você ter esse posicionamento transparente. Porque por mais que seja doído, as pessoas confiam naquele que é mais transparente do que aquele que não se expõe. Muito legal. Ô, Júnior, mas e daí? Você é esse cara, assim, o Júnior, o Giovanni é mais polido, um cara, não é? Tranquilo, educado. Você Chamou você de mal educado. Não, você tá vendo? Você já é o cara do sorriso que não quer ficar mal com ninguém. Eu tô segurando a minha língua aqui para não atravessar ele aqui. E aí, como é que faz? E o confronto, Juninho? Você não gosta de... Você é simpatia, você é um RH, cara. Como é que você lida com a oposição? Então, eu gosto de sempre achar o consenso. Eu sou um cara de muita conversa. Muita conversa. Eu acho que no meu oposto existe algo bom que pode se apresentar. Então, eu me lembro quando eu comecei na Câmara, eu entrei com... Eu sou já personalificado, é isso? Personificado. Personificado, obrigado. Olha, ele é negro, ele vai só com as pautas dos pretos, né? Ele é crente, ele só vai falar glória a Deus, aleluia, dos crentes, Cincão. né? Ele só vai falar da Zona Norte. Cristão negro do Cincão. Isso aí. Né? Taxado já, né? Tem um amigo que fala assim, Júnior, você tem todos os P ruins, né? Só falta ser presbiteriano. Né? Aí o cara o que é? Preto, pobre, político, isso aí, vai, né? pentecostal. Ele é o cara que quer ficar bem com todo mundo, hein? Ó, tô falando. Porque assim, o que acontece? Tô mudando minha opinião, Giovanni. Porque assim, quando você entra já com essa imagem, você é disso, né? Então eu já entrei com esse estigma, né? Então, o meu primeiro ano, ainda mais jovem, né? Eu cheguei muito jovem ali na Câmara, tinha que demonstrar, né? E o que a gente pensa? Então, eu sempre fui aquele que cheguei para o mais velho da Câmara, que na época era o Roberto Canachiro, né? Seu Canachiro, um abraço, seu Canachiro. Falei, seu Canachiro, eu conheço o senhor, sei como é a sua vida, o que eu faço para ser um bom vereador? Né? Ele me deu 3 conselhos. Toma cuidado com o que você fala, porque está sendo gravado, né? Não pensa que você vai mudar o mundo sozinho, né? E assim por diante. Me deu 3 conselhos, o outro agora não me lembro. Isso me ajudou muito, muito já na minha chegada, porque eu ouvia, ou seja, não prometo o seu voto, né? Porque depois que você se torna político, você está dentro do plenário, é assim, sim, não. Você deu o seu voto, o cara já vai para o outro lado, não, o outro já prometeu o voto para mim. A partir do momento que você começa a mudar muito o voto, o pessoal já começa a falar assim, peraí, né? Então, como disse o Giovanni, a gente já vem com uma linha. Eu acho que hoje nós somos muito alinhados com as pautas da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica, a liberdade das pessoas. Isso é uma questão que
o segmento evangélico levantou muito antes de outros movimentos chegarem, né? Já está lutando. Então, acho que talvez essa seja uma pauta que trouxe verdadeiramente o segmento evangélico para a política, né? Nós temos aí os primeiros, né, a chegar no Congresso, ali, a Igreja Assembleia de Deus, né, São Paulo, Norte, já elegendo, né, os seus, lá nos anos 80, 70, 80 ali. Depois nós temos a chegada dos neopentecostais chegando também. E hoje a gente tem o segmento completo, né, defendendo as nossas pautas, que a gente entende que é bom para a sociedade, né? Porque a grande participação do líder cristão é o que diz lá Jeremias: busque a paz da cidade, porque na sua paz prosperareis. Então, eu não estou aqui para ser um político da igreja. Isso foi, além do meu pai ter me ensinado isso, mas o reverendo Messias Anacleto chegou para mim: Júnior, você não está indo lá para ser o vereador da igreja evangélica. Você está sendo lá para ser um político cristão da cidade de Londrina, que quer o melhor para a cidade de Londrina. Perfeito. E querer o melhor para a cidade de Londrina é sentar com o oposto de pensamento, entender por que ele tem tal visão, o que ele quer buscar com aquilo. Você está querendo... você não é do meu mesmo partido, não tem a mesma visão política, mas o seu fim aqui. Você está querendo buscar ajudar as pessoas mais carentes, os mais necessitados, aqueles que realmente precisam da política. Então, como que nós podemos colaborar? A sua ideia não dá para aceitar 100%. A minha não dá para aceitar 100%. Então, o que dá para ajustar? Me dá uma parcela aqui, 25% seu, 25% seu, 25% do Vitor, traz aqui para esse projeto. Aí é o consenso para abençoar, para cuidar da cidade. Então, assim, às vezes a gente pode ter uma ideia revolucionária. A gente queria ser o cara da luz, né? Não, mas... Da mosca branca, conjunto, né? Ô, gente, eu estava ouvindo recentemente sobre a eleição. Eu acho que é um fenômeno, vocês devem estar acompanhando, o prefeito eleito de Itaquaquecetuba com 91% no primeiro turno. Ele conseguiu ter na coligação partidos declaradamente de direita e de esquerda na coligação. Ele elegeu quase, dos 19, se eu não me engano, 17 vereadores eleitos da coligação do prefeito. Ele vai fazer uma baita de uma gestão, evidentemente. Eu não sei se ele tem uma postura cristã, mas o discurso do cara é extremamente conciliador. Né? E é o princípio do cristianismo, é a paz e a conciliação. Né? Romanos, no que depender de você, tem a paz com todas as pessoas. O que a bancada evangélica contribuiu com isso? Porque hoje se fala pouco da bancada evangélica, mas existem muitos evangélicos. Eu acho até que muitos, como vocês, que até nem fazem questão de levantar a bandeira política, ou, aliás, a bandeira evangélica, mas são bons políticos, tanto que estão aí sendo eleitos, né? Sim. Como que é essa? O que a bancada evangélica está trazendo de bom e de ruim? Eu só complementando aqui o que nós estávamos dizendo. Eu sei que o Júnior falou da conciliação, eu prezo por esse mesmo caminho, tá? O que eu digo do posicionamento, que é importante, eu acho que o cristão tem que ser uma pessoa previsível. As pessoas, sabendo os nossos princípios e valores, têm que saber como a gente pensa. Eu acho que... Legal isso. Né, o cristão tem que não olhar para cara, mas eu nunca sei o que ele tá pensando. Eu tenho que olhar para o Daniel e falar, não, o Daniel é um cara que ele pensa assim. Não, porque ele é cristão, ele segue a Bíblia, ele pensa dessa maneira, ele vai achar isso, vai achar aquilo. Nós temos que ser previsíveis. O homem de caráter, ele tem realmente ele é previsível, você consegue imaginar como ele vai agir. Então é nesse sentido. Eu ouvi, inclusive, a vereadora do PT, que está lá na Câmara com a gente, falou assim: Giovanni, o teu posicionamento é bom e é confiável. Porque os grandes homens que marcaram a história tinham posicionamento. Tanto marcaram ruim como bons posicionamentos. Vá para o lado bom. Então isso é interessante. Eu ouvi de uma pessoa que tem um posicionamento político contrário do meu, elogiando, dizendo que é prudente que nós tenhamos posicionamento. Mas veja que legal, quem que me falou isso? Uma pessoa da oposição política. Então, essa é a política da conciliação. Eu consigo hoje entrar em qualquer gabinete da Câmara, sem exceção, qualquer gabinete, conversar com o vereador tranquilamente. Ficar famoso sendo político é fácil. É fácil. Grave vídeos todos os dias, acha um buraco na rua, grava lá, xinga o prefeito, grita, entra na hora que o posto de saúde está cheio, gravando, vai lá, xinga o médico. Gente, é ou não é, Júnior? É fácil. Dá clique, a pessoa fica famosa, mas não dá resultado. Eu não tenho o costume de fazer discursos inflamados. Aliás, o pessoal fala que eu
pregando, sou meio presbiteriano. Né? Porque eu sou assembleiano. Não oscila tanto. Sou assembleiano, mas eu não grito muito, entendeu? Eu vou ali, ó, 3 tópicos, gosto de fazer um negócio que é pautado, levo vendo, aqui, ó. Tá vendo? Levo no PowerPoint, que bonitinho, pautado, que eu gosto de falar. Então, meu discurso também é assim. Eu gosto muito disso. Então, eu gosto de me basar nas questões... Eu até queria, mas eu não consigo. Nas questões... O espírito não deixa. Então, eu gosto muito dessa questão aí. Meu pai fala, né? Uma vez eu gravei um vídeo, assim, falando bravo, meu pai falou assim, filho, o cara de bravo não engana. Você é a cara do bom moço, o rapaz estudou para ser político, menino correto da igreja, diácono da igreja, tudo certinho. Então, assim, meu pai também busca isso. E como a gente veio do comércio, né, a política é uma negociação. É você sentar, ouvir. Eu, apesar de ser da direita, eu não gosto do discurso de alguns. Eu não converso com comunista. Cara, infelizmente na política você vai ter que sentar e conversar com o cara que pensa pelo comunismo, pelo socialismo, que pensa contrário ao que você imagina, porque você está lá para isso. Você está lá para representar as pessoas perante aqueles que não concordam conosco. Então eu concordo com esse discurso da conciliação. Eu vejo assim também. Até porque assim, ó, eu tive uma formação extremamente progressista. A minha formação, e ó, eu diria que a maioria das formações teológicas do Brasil tem uma formação de esquerda, tá? Eu estudei Leonardo Boff, eu estudei a Teologia da Libertação no seminário, e Paulo Freire, tá? Me formei aqui em Londrina, Reverendo Antônio Godoy Sobrinho, uma formação fantástica, fantástica. E eu confesso para vocês que os meus olhos se abriram para ter essa leitura, não enviesada, mas essa leitura de Jesus cuidando dos excluídos, Jesus cuidando dos pobres. E eu vejo o seguinte, tanto o político de direita quanto o político de esquerda, para ele se tornar notório e relevante em sua teologia, em sua política, necessariamente ele vai ter que imitar Cristo em alguma coisa. Ou pelo padrão de santidade, ou por fazer aquilo que é correto, confrontar os religiosos, confrontar o sistema, ou por escolher o pobre, escolher o necessitado. E é aí que hoje nós polarizamos a política, mas os assuntos são os mesmos, cara. Sem dúvida. A direita e a esquerda quer o bem do povo. Claro que, às vezes, o discurso inflamado acaba tornando uma coisa plenamente ideológica e vai para o pessoal. E a cidade, às vezes, é deixada de lado por causa dos discursos inflamados. Justamente. Não é? A Bíblia ela vai cuidar do pobre necessitado, ela vai cuidar do preto pentecostal lá do Cincão, mas ele também vai cuidar do Nicodemos, também vai cuidar do rico do centro da grande cidade. Até um dado interessante. Olha, eu sou péssimo para guardar nomes, mas eu tenho 2 livros lá em casa que eu comprei, Um Cristão e a Política, de um autor americano, depois manda aí para vocês, vocês citam e tal. Ele fala sobre isso. Olha, na Bíblia você vai achar a base para as 2 políticas, de direita e esquerda. E esse teólogo muito renomado americano, ele contou um exemplo simples. Ele falou assim, olha, aqui no lugar onde eu moro, o governo proibiu sacolas. Ele falou, eu sou um idoso, como que eu vou sair do mercado, meu carro, depois eu tenho que levar o carrinho? O cara falou, para mim é uma angústia. Então, outras coisas, ele falou assim, também colocaram luzes que duram 30 segundos no ambiente. Ele falou, eu ando devagar, sou velho, sou idoso e tal. Então, são liberdades que ele perdeu, ele colocou isso e tal. E um outro livro que eu quero colocar aqui, lembranças sobre isso, eu tinha que ter estudado e trazido esse nome desse livro para vocês. Mas ele fala assim, a religião mais negra do Brasil. Né? É um rapaz teólogo cristão e ele estudou aonde os negros do Brasil estão e estão dentro das igrejas pentecostais em sua maioria. Né? Então é legal porque nós falamos muito aqui, né, da cultura afro, que é a minha, né, os meus ancestrais e tal, mas essa migração que teve primeiro para o catolicismo e hoje, na realidade do Brasil, nós estamos dentro, né, os negros estão dentro da igreja pentecostal. Então, quando você vê os vídeos, né, ali das igrejas do norte e do nordeste, você vê uma presença maciça, né, dos negros. Né? Então, tudo isso mostra como a sociedade, né, brasileira tem mudado e também o perfil, né, religioso também muda também um pouco do perfil político. Né? Porém, voltando aqui no que vocês estavam fazendo a comentário, eu acho que é isso. Eu acho que, primeiro, o movimento evangélico, cristão evangélico, ele
ele está indo passando do processo do legislativo para começar a chegar no executivo. Então, a gente entrou primeiro para defender, para brigar pela nossa fé, pela nossa crença, pelas nossas liberdades. Nós chegamos lá com afoitos, descobrimos que também existem outros lugares que nós podemos influenciar. E essa maturidade que começou nos anos 70, 60, 70, 80, 90 e agora chegou nos anos 2020 com muitos, com parlamentares. Agora a gente começa a ter prefeitos e governadores, que são da fé evangélica, que era impensável isso há algumas décadas atrás. Mas por quê? Porque nós amadurecemos, porque nós aprendemos a dialogar e porque também o Brasil enxergou e está entendendo que os evangélicos são cidadãos da cidade e que lutam também pelo crescimento econômico, pelo fim das misérias sociais. E luta pela cidade, Como o pastor Messias te falou e você mencionou, não luta pela religião. Chegaram aqui, a produção mandou os livros aqui, ó. É O Cristão e a Política, de John Angel James. E a Religião Mais Negra do Brasil, Marco David Oliveira. A produção mandou ali, ó. Vitor Paiva, aí sim, hein? Obrigado. Fantástico. Obrigado, querido, viu? Assessoria do vereador aqui. Que é isso, fantástico. Parabéns, vereador. Por isso que chegou a 5.500. Bom, agora vamos lá. Como que você pretende, Giovanni, exercer esse teu segundo mandato? Quais são os teus planos para o futuro? E como que você pretende, apesar da oposição, apesar das diferenças, num ambiente extremamente... As mídias sociais dominaram, temos aí a campanha de Pablo Marçal, temos aí a influência de Silas Malafaia, não sei se interferiu diretamente no resultado da Prefeitura de São Paulo, mas que teve uma notoriedade nacional, teve, um grande pastor, uma grande influência, e o Pablo Marçal, sem verba pública, só com as redes sociais. Como que você pretende prevalecer nesse segundo mandato? Como que você pretende formar novos políticos, novos líderes nesse seu segundo mandato? E o que você está olhando para frente no futuro? Eu sempre deixo claro, o desejo que eu tenho na vida pública de um dia estar à frente da gestão de Londrina. É mesmo. O que nós faremos, Júnior, até nós chegarmos lá. Essa é uma das tuas previsões. Quando você se torna um cara previsível, é isso. São os princípios, mas a tua trajetória também. Você tem um alvo. Acho que é importante. E as pessoas gostam de saber no projeto que elas estão votando. Então eu tenho sim um desejo de chegar à Prefeitura de Londrina. Que legal. Antes, passando por um deputado estadual, federal, tem que criar bases para isso. Mas eu acho legal olhar para um projeto, assim como... Você está com quantos anos, Giovanni? 31. Quando é chamado assim um cooperador na igreja, olha, eu vou trazer ele porque tem um projeto, eu vejo nele uma projeção para ser um pastor, para ser uma liderança. Eu acho que é legal nós mostrarmos o projeto que nós estamos montando para que as pessoas deem um voto para esse projeto. Um jovem cristão raiz, não é só o cristão eleitoreiro que, rapaz, enche de crente na igreja. Ele aparece na eleição, né? Aparece na eleição, é uma benção, você tem que ver, rapaz. Eleição é o melhor período para o pessoal se converter. Aí... Pedir voto na igreja evangélica, né? Então, assim, ali na igreja, eu tenho me preparado para isso. Minha formação é na área contábil, fazer MBA em gestão pública para me preparar. Mas tem coisas que... Agora nós vemos uma polarização política, mas tem coisas que são constantes. Por exemplo, desenvolvimento econômico é algo constante. Lidar com as finanças. Eu digo que a pergunta que elimina boa parte dos candidatos. Nós tivemos mais de 340 candidatos a vereador em Londrina. O que é o orçamento? Qual que é o orçamento da cidade? O que são as leis de diretrizes orçamentárias? O que é o plano plurianual? Cara, você vota isso, cara. E aí, você sabe o que é? Então, eu me preparei para cuidar da cidade tecnicamente também. Tive a honra de ser presidente da Comissão de Finanças já no primeiro ano que nós estávamos na Câmara Municipal. Então, eu acho que nós temos as questões ideológicas, mas também o cristão não simplesmente precisa estar lá batendo, tô aqui porque eu sou crente que eu vou defender isso, o que você acredita? Isso, obviamente, as pessoas... Eu sou previsível. Então, as pessoas já sabem que sendo cristão eu vou defender as nossas pautas cristãs, conservadoras, as pautas conforme a palavra de Deus nos ensina. Tá, mas e o teu preparo para a cidade? Como que você vai fazer? Você vai ser um José? Você vai saber administrar bem os recursos? Fantástico, bom exemplo. Você vai ser um Daniel? Vai administrar bem os recursos ou você está lá só porque é crente? Não, eu estou lá também porque eu me preparei tecnicamente. Então agora, mostrar ainda mais o lado técnico que nós temos. A Câmara já vai se tornar naturalmente, pelos partidos que se elegeram ali, uma Câmara mais conservadora, mais na da direita, isso está evidente. Mas agora nós precisamos mostrar ainda mais o trabalho técnico, que é isso que faz a diferença no dia a dia da população.
que é o que vai fazer diferença para aquela família que está chegando no posto de saúde, para aquela mãe que não está conseguindo vaga para creche, para filha, para o filho, para aquela estrada que está esburacada, que a pessoa passa todo dia. É nisso que nós precisamos agora nos empenhar, para que a Câmara não fique no discurso, que muitas vezes a rede social fica bonita, mas a cidade está feia. Acontece muito disso. Sim. É a política que não dá resultado. É a política do Facebook, do Instagram, que é bonita para clique e é ruim para resultado. Legal. Eu até admiro a tua clareza, a tua franqueza. Eu faço votos que você seja mesmo muito feliz na sua carreira e que você continue representando Jesus Cristo onde você estiver, Giovanni. Realmente, a gente tem se tornado amigo nos últimos anos e eu tenho um privilégio de ter ali, não só você, mas outros vereadores também eleitos como amigos, né? E você falou que nitidamente vai ter uma posição mais à direita, né? Sim. Mas como tudo na vida, a gente tem a montanha-russa da política, né? Então, às vezes faz uma gestão de esquerda, a direita se levanta, daí tem a gestão de direita, a esquerda se levanta, e assim a gente vai fazendo prevalecer o bem da cidade de Londrina e os princípios cristãos, né? Eu sou formado em administração de empresas na UEL também, então, vivendo aquele ambiente de UEL, de teologia, eu fui extremamente influenciado pela política de esquerda, mas hoje eu percebo o quanto que é importante olhar olhar com viés do cristianismo, que na verdade está acima das extremas. Eu vejo o cristianismo claramente acima da esquerda e da direita. Não é nem em cima do muro. O cristianismo ele vai se posicionar com aquilo que está alinhado. Se é um discurso de esquerda ou de direita, está mais alinhado com Cristo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Correto. Né? Mas tem uma pessoa de esquerda, extrema esquerda, às vezes se levanta com uma pauta extremamente cristã. E tem um cara de extrema direita também se levanta com uma pauta extremamente cristã. Então o cristianismo ele está acima. E Jesus, eu não consigo ver Jesus votando no Lula ou no Bolsonaro de forma extremada e destruindo o outro. Né? Até porque cada um tem as suas fragilidades. Mas e você, Júnior? Como que você vai prevalecer nesse cenário agora no executivo, caso você seja eleito, né? Como que você vai prevalecer e quais são os seus planos para o futuro? Pastor, deixa eu só aproveitar a sua última pergunta para o Giovanni ali. Você só fez uma referência ali do Silas, né? Com Marçal e São Paulo. À vontade. Olha só, o pastor Silas, ele é do Rio de Janeiro. Ele tinha a questão dele lá local e ele esqueceu a questão local dele, mas falou por São Paulo, que é a nossa maior... É um país, né? É um país. São Paulo é um país. É o coração financeiro, político, não tem jeito. Tem o testemunho dele falando que tanto o governador de São Paulo, Tarcísio, e também o presidente, o dono da Paraná Pesquisas, ligou para ele falando, olha, a partir do momento que você começou a falar, segurou e depois amenizou o Pablo, né? Que era um candidato que estava falando também diretamente para o público cristão evangélico, que é fortíssimo na cidade de São Paulo. Então, isso já mostra que mesmo sendo de direita, nós temos divergências. Perfeito. Okay? Isso ficou claro. Claro. E aí, assim, nós temos mente, nós pensamos, nós analisamos. Nós não somos levados por qualquer onda também de qualquer um que falar eu sou de Deus, sou de Jesus, porque nem tudo que diz Senhor, Senhor, né? É realmente de Deus. E aí, dentro dessa conjuntura da análise, o reino perfeito é de Cristo. Todo o outro reino tem o pé de barro, né? O reino de Cristo não, é o cetro de justiça, né? Então, o nosso modelo, né, fazer que a justiça e retidão prevaleça. E a justiça e retidão servem para a direita e para a esquerda. Então, a nossa régua não é nenhum princípio filosófico humano. Ele vem das Escrituras Sagradas a partir de Cristo, como você disse aqui. Então, Jesus ele falava tanto, né, como a casa grande, né, com o palácio, mas ele também falava com aquele que estava miserável. Vai também, não peques mais, porque algo pior pode acontecer. Mas também raça de víboras aqui, né? Então, a nossa justiça, e Jesus foi muito... Se a sua justiça não exceder a dos fariseus, né? Então ela tem que ser baseada no amor. No amor às pessoas. Cuidar da cidade, né? Que a cidade começou com a família, depois com a aldeia, depois foi crescendo, depois teve os primeiros
monarquias pequenas, com muros, e foram crescer e viramos hoje isso que são lugares como Londrina aqui. Londrina tem, segundo o censo, 670 mil, mas para nós já estourou aí, 600 ou 570, né? Passou perto, passou de 600, né? Mas tem a população flutuante, né, ainda. E aí o que acontece? Mais 1,5 milhão de pessoas aqui. Então, no raio de 50 quilômetros, nós temos 1,5 milhão de pessoas vivendo juntos, convivendo juntos, e desde aqueles que estão mais abastados, morando em lugares extremamente confortáveis, bons, e aqueles que estão no extremo do esquecimento, dos excluídos, né? À margem. Né? Perfeito. Então, como políticos, nós temos que colocar todos dentro de uma sociedade com boa saúde, com segurança. E quando eu falo segurança aqui, eu aprendo que segurança é casa. O cara tem que ter a sua casa, tem que ter o lugar ali para ele colocar a sua família, se manter, a sua proteção, depois a segurança alimentar, o seu bom emprego, depois a sua renda. E eu acho que a igreja ela contribui muito com isso. Eu conversei com o pastor Luciano e vocês falaram do mercado social. Que vocês mercado da esperança, agora, né? fantástico. Então, cara. assim, são coisas que, como o nosso tempo já está curto aqui, nós estamos por final, nós temos muito a que trabalhar dentro do segmento, o cristão e a política. Eu me vejo ainda como alguém que está preparando o caminho para os melhores vir. Então, eu quero que as pessoas sempre olhem para mim e falem assim, o Júnior conseguiu chegar, é luz, e eu também consiga brilhar muito mais. Eu acho que o Giovanni também vai estar nisso. O Giovanni é de uma igreja muito importante. A Assembleia de Deus está em todas as nossas regiões, principalmente na periferia. E olha muito para a sede, né? Então você tem lá criança, adolescente, que está vendo lá o vereador, um cristão vindo aqui, e aquele já está se projetando para que daqui 10, 15 anos, ele fala, não, eu vou ser luz. Então, a nossa missão é realmente sermos cristãos que inspire outros, né? Eu cheguei aos 40 agora, então a minha expectativa é sempre assim, eu tenho que trazer gente melhor do que eu, né? Com formação melhor do que eu, né? Então eu vejo o Giovanni que já é esse pós aqui, júnior aqui, e como ele falou, eu fui para o executivo, disputar executivo, e ele já veio para cá. Então ele já está já se reelegeu. Se reelegeu é porque ele é positivo, a comunidade disse, olha, você é a comunidade, não é só mais a igreja evangélica. Perfeito. Muita gente eu vejo não, isso. você é bom, nós gostamos de você. Então, e daqui a pouco ele já tem que também inspirar outros e tem que galgar outros lugares. E esperar votos não só na igreja também, né? Esperar de votos dos londrinenses em geral, né? É interessante falar isso, né? Eu sempre, como eu vim do comércio, como eu saí do comércio, né, para a vida pública, então eu trabalho muito com questão de desenvolvimento econômico. Então, eu trabalho muito próximo da associação comercial, do sindicato do comércio varejista. Então, a gente trabalha muito perto das pessoas do comércio da indústria, né? Também trabalhando muito com o agronegócio. Eu creio muito no desenvolvimento econômico. Então, é importante nós falarmos para os jovens, sejam preparados para onde vocês estiverem. Deus vai te colocar não simplesmente porque você é crente, mas porque você é competente e preparado. Né? Ótimo. Então, considerações finais. O que os jovens de Londrina podem esperar de você nos próximos anos? Cada dia, sem dúvida, uma melhoria, buscar aperfeiçoamento. Eu acredito que a nossa vida é uma educação constante. No que se refere à nossa formação, quero buscar agora uma formação na área tributária, da parte do direito tributário, para que possa servir, né, a nossa cidade e fazer uma revisão das questões tributárias da nossa cidade. Obviamente que se um dia subir a escala para estadual ou federal, também levar isso adiante, porque é de onde provém, né, todos os recursos para a administração da nossa sociedade, a administração da máquina pública. Né? Inclusive, um dos projetos que nós colocamos, né, o meu vice-prefeito pedi já para colocar em prática lá na prefeitura, falando sobre o radar educativo da nossa cidade. Londrina, no último ano, arrecadou mais de 30 milhões em multas. Não sei se todos sabem disso. Uau, então, a gente tem que rever. Poxa, por que está arrecadando 30 milhões em multas? Será que a gente não pode educar o trânsito de outra maneira? Então, o radar educativo, a pessoa ela é notificada, né? Se for infração média, level média, e depois de 2, aí sim multado. Mas para que realmente a arrecadação do município seja feita de forma justa e correta. Né? Então, o Júnior, que é um cara justo, certamente está na prefeitura, vai ver questões como essa também. Então, pode esperar de mim estar disposto a conversar com todas as pessoas que pensam como eu e que não pensam,
Né? Perfeito. Geralmente as pessoas vêm falar comigo, tem algum ponto de divergência. Porque as que pensam, falam assim, já estou concordando, então tá tudo certo, que ele continue assim. Mas muitas pessoas que não pensam vêm falar comigo, nosso gabinete é aberto, é um gabinete disposto a ouvir as pessoas, é um gabinete técnico. Tá, tem aqui, eu quero fazer um elogio ao Vitor, que inclusive é professor e ajuda na formação de novas lideranças políticas do Brasil, Olha aí. não só cristãs, mas de maneira geral, novos jovens, né, da política da nossa cidade. Fico muito feliz quando vejo jovens também se inspirando. Já recebi alguns lá no gabinete, tenho vontade de ser vereador. Legal. Assim como um dia eu fui falar com o Júnior, eu lembro que em 2020, uma das tristezas que eu tive, falei, cara, eu quero ser vereador, mas o Júnior é meu amigo. Aí o Júnior falou, vou na sua casa falar com você. Foi lá na casa do meu pai, lembra lá, na parte de cima da casa do meu pai? Falou assim, eu vou para prefeito. Então vamos ajudar um ao outro aí. É, Depois, isso é legal. Então daqui a pouco pode ser eu também, trazendo mais jovens. E nós cremos muito nisso de incentivar que mais pessoas entrem para a vida pública, né? Principalmente pessoas que têm o nosso direcionamento correto, cristão, que seguem os princípios, né, da palavra de Deus. Amém. Que não é princípio, né, como você disse mesmo, né? Não simplesmente por questões ideológicas partidárias, mas daquilo que é justo, conforme Cristo nos ensinou. Perfeito. Nos ensinou. Fantástico, Giovanni. Juninho, considerações finais. O que a cidade de Londrina pode esperar de você? Réplica. Olha só, estou agora, talvez o programa já tenha passado a eleição, ele vai ao ar. Parabéns, Júnior, pela eleição. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Mas eu estou vice do Tiago Amaral, e o Tiago Amaral é um cristão católico, de formações, né? Importante lembrar disso. Diferentes da minha, né? Eu sou um negro pentecostal da periferia, e o Tiago tem o oposto, né? Eu cresci no meio da igreja com pastores, né? Ele cresceu no meio da política, com prefeitos, com governadores, com deputados, e a gente entendeu que a nossa junção faz bem para a cidade, né? E não só eu, mas também o governador, o Bolsonaro, os deputados, ou seja, todo mundo abriu mão, né, dos seus egos, como disse há pouco, começo, o Giovanni, em prol de um projeto, né? Espero muito em Deus que nós possamos executar esse projeto. Então, quando você fala assim, qual a mensagem que você deixa para a juventude, né? Paulo fala assim, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for honesto, que for de bom grado, nisto pensai, né? Então, apesar de todas as divergências que nós temos, que eles têm comigo, eu tenho com eles, dentro desse grupo, nós entendemos que nós, juntos, pela cidade, nós podemos diminuir a pobreza, aumentar o potencial de Londrina, cuidar da cidade, somar com pessoas diversas, até com aqueles que não têm nem fé, são ateus, né? Mas que sabem, entendem de como resolver os problemas sociais que nós temos. Então, eu acho que serve para cada um fazer essa reflexão. Em qual parte eu posso contribuir? Legal. O que Deus me deu que eu posso compartilhar, né? Se você não tem recurso, você pode doar 1 hora. Se não tem 1 hora, você pode ajudar uma ONG. Tantos projetos aqui que as igrejas têm. É tão lindo. Nós temos o Hospital Evangélico, Lar Maria Tereza, o Projeto Lucas. Nós temos... No Zelon. Aqui está ali o nosso presidente, né? No Zelon, nós temos aqui o Missão Vida. Nós temos as instituições católicas. Nós temos as escolas que dão... aulas, né, de cuidados, CEPAS, né, da Igreja Batista, que cuida de dezenas de crianças em contraturnos. Temos tanta gente que não fazem parte de ONG nenhuma, mas que junta alimento e cuida de pessoas. Então é isso. O que eu posso contribuir com aquilo que Deus me deu agora? Se no dia da manhã Deus me der mais capacidade, Ele me der mais talentos, eu vou multiplicar esse talento. Mas se eu só tenho com esse o que eu posso fazer? E eu digo, parta do princípio do amor. Porque Deus não tem amor. Deus é o amor. Então, se eu quero dizer que eu sou cristão, e a gente está falando aqui do movimento evangélico, mas tudo, eu falo por mim, tá? Não adianta se eu não tiver amor. Então, eu tenho que amar até aqueles que querem o meu mal. Eu estou disputando uma eleição agora, tem gente que quer o meu mal. Nesse momento que a gente está conversando aqui, mas eu oro por eles. Eu amo. Legal. E eu quero que eles sejam cidadãos melhor, que eles sejam líderes melhores, que eles tenham
um conhecimento de Jesus e que possam servir. E estar perto de pessoas com comunhão cristã. Semana passada eu estava com o arcebispo, né, Dom Jeremias, da igreja, né, da Igreja Católica de Londrina. Ele me faz ser um cristão melhor. Eu olhei para ele e falei, cara, esse cara tem uma visão interessante. Eu falei para ele, o senhor me leva? Quando o senhor for fazer as voltas aí do Senhor Social, eu quero poder aprender mais com quem está olhando com uma visão, às vezes, mais apurada que a minha, sobre as pautas de Jesus. Né? Quero andar com você. Né? Eu já ando com você. Você já me deu... Fiz o curso aí. Seja homem. Seja homem, homens de coragem. Né? Homens de... 10 aulas que o cara manja. Homens com propósito. Então, mas eu aprendi a ser um homem como Jesus melhor para minha esposa, para o mundo dos negócios, para minha família. Então, parabéns a você, a Igreja Presbiteriana, com esse projeto que nos faz ser melhor, né, igual a Jesus. Pastor Rodolfo, né, que é nosso pastor, mas também um homem de negócio que nos faz olhar para Jesus. Aos médicos, né, aos contadores, a todas aquelas pessoas que talvez não tenham a exposição que você falou aqui no começo do programa. Vocês estão expostos, né, mas que estão talvez mais escondidos, mas estão exalando Jesus. Eu quero encontrar com você. Eu quero encontrar com esse jovem também, com esse adolescente. Legal. Eu sei que está vindo uma geração aí muito melhor que a gente e vai dar bom. Vai dar bom. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Juninho, meu amigo. Giovanni, meu amigo. Amamos, cara. Ó, não percam o coração de aprendiz. Não percam o coração de servo. Cuidem do casamento acima de todas as coisas. Amém. Cuidem do casamento. Você casou agora. Ela é uma princesa. A tua esposa, pelo que você falou, uma companheira. Parceirona. Os filhos que virão, cuidem dos filhos. A família é o primeiro ministério. Não existe cargo, remuneração, fama, sucesso que vale a pena vendo o casamento sendo desfeito por causa da vocação. Cuide da esposa em primeiro lugar. Falo isso me colocando à disposição para, fora do gabinete, mas um bate-papo, uma ligação, um WhatsApp, uma oração, uma confissão, um dividir de cargas. Eu creio que a maior contribuição para a cidade de Londrina é um homem público com o coração pleno na presença de Deus. Amém. Sejam sucesso onde vocês estiverem. E assim nós finalizamos mais um Pode Liderar, o podcast que você já ouve e já tem vontade de ser político. Um abraço, tchau, valeu. Valeu.